E dentro dessa questão, né, de ouvir a voz do Senhor, né? Nós achamos que só ouvimos a voz do Senhor quando nós somos cristãos, quando a gente se converte, aceita Jesus, né? Muitos têm essa convicção de que a pessoa só ouve a voz de Deus se ela for cristã. Existe isso, pastor? Existe da pessoa só ouvir a voz de Deus quando ela é cristã? Ou tem algo, por exemplo, ou existe o dom genético de ouvir a voz do Senhor? A pessoa, ela pode não nascer num lar cristão e ela pode, mesmo assim, ouvir a voz do Senhor por uma questão de genética. Na realidade é assim, eu sempre digo que existe o dom de ouvir, o dom de ver. Muitas vezes nas clínicas que a gente faz, clínicas de cura, libertação, pessoas que vêm até nós para a gente atender, tem gente que fala assim, pastor, eu estou tendo visões, eu estou ouvindo vozes. Eu sempre falo para a pessoa, você tem o dom de ver e você tem o dom de ouvir. Porque uma pessoa que não entende sobre isso, ela vai falar assim, nossa, essa pessoa ela é perturbada, essa pessoa ela tem alucinações. Mas na realidade, a pessoa ela tem um dom, ou de ver ou de ouvir. A grande questão é que a maioria das pessoas não aprenderam sobre isso e não discernem que aquilo é um dom que elas carregam desde pequena. Aí entra o que você falou. Existe sim o dom genético, inclusive o dom genético da audição, de ouvir a voz de Deus. Existe o dom genético visionário, que você vê o mundo espiritual, mas existe o dom da audição espiritual, genético. Alguém vai perguntar, mas pastor, não está isso na Bíblia? É só você ler o livro do profeta Jeremias. Ele vai dizer lá, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Você percebe que tem pessoas na Bíblia, as tribos de Israel, por exemplo, a tribo do monarca era a tribo de Judá, a tribo dos levitas era a tribo de Levi, eles tinham uma genética diferente para exercer o ministério na qual eles tinham sido inseridos. Um eram os monarcas, o outro era o ministério dos corranins, dos sacerdotes, ou seja, existia uma genética específica para aquilo. Então existe sim pessoas que nasceram para ouvir a voz de Deus. São pessoas que são habilitadas geneticamente pelo Eterno para ouvir. É o dom genético. Agora, existe o dom por aquisição. E o dom por aquisição é aquele dom que você, como Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons. Eu quero tal dom porque eu quero experimentar do sobrenatural. E de tanto buscar aquele dom, você recebe. Mas existe o dom genético. Tem pessoas que nasceram com determinado dom. Pode perceber, tem gente que não era cristã e já tinha visão, já ouvia vozes, já ouviu a voz de Deus, inclusive desde pequeno. Quer dizer, muitas lideranças eclesiásticas, elas dizem o seguinte, não, você só vai conseguir receber algo do Espírito Santo quando você for crente, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Isso não é na realidade uma verdade total. Muitas vezes a pessoa não era crente, a pessoa não era da igreja e ela já ouvia sim, ela já tinha visões, porque o dom tá ligado também com a genética da pessoa. A pessoa ela já tem uma genética de determinado dom, porque isso é obra do Espírito Santo. O Jesus, quando ele é feito a aliar, a elevação, a Bíblia diz, ele deu dons aos homens. Então, a questão do dom de ouvir está muito ligado também a uma questão genética. Tem pessoas que geneticamente falando possuem um dom. Elas ouvem, elas escutam o mundo espiritual, né? E isso é algo que é Deus que deu para aquela pessoa. Agora, a maneira que ela vai utilizar isso é outra coisa. Existem entidades que são recrutadoras. Talvez você é uma pessoa que já foi de determinadas religiões que eles falam assim, você precisa desenvolver a mediunidade, ou seja, existe ali um ser que sabe da habilidade espiritual que você tem e quer recrutar você para si, para ele, né? Então entenda isso. O dom é genético, tem também o dom por aquisição, mas é muito, na realidade real, que uma pessoa pode ouvir a voz do Senhor desde pequena também.
Então, desde criança, que é a nossa próxima pauta, uma criança pode sim ouvir a voz do Senhor. Ela pode ouvir, né? O Senhor Ouvir. falar com ela. E dentro disso, pastor, eu me lembro, né? Nós entramos nesse assunto, eu me lembro de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu tinha na faixa, acho que de uns 7, desde os 7, 8 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu ia para o quintal de casa e eu ouvia alguém me chamar. Ok, Keila, bem de longe, né? Audível. E eu procurava quem era e eu não a conseguia achar. E um dia eu falei assim, eu fui perguntar, eu não lembro para quem, se era para alguém da família. Eu lembro que eu perguntei para uma pessoa o porquê que eu ouvia aquela voz me chamando, né? E a pessoa me colocou medo. Falou assim: ó, você não responde não, porque pode ser um fantasma. E depois disso, quando eu ouvia a voz, eu ficava assim, mas eu procurava quem era. Lá na frente, amados, depois quando eu escutei a voz do Senhor audível, e foi audível que eu ouvi criança eu ouvi audível, me chamando, Keila, Keila, Keila. E lá na frente, quando eu escutei novamente a voz audível, eu entendi que era Deus me chamando desde criança, mas eu não tinha um entendimento, ainda me ensinaram errado e me colocaram medo, né? Então, eu sempre tive essa dúvida, quem é que estava me chamando? Você pode orientar os pais quando uma criança ouve a voz do Senhor desde pequena? Na realidade, uma criança que ouve a voz do Senhor desde pequena, os pais precisam averiguar, perguntar o que essa voz está falando. A voz está falando assim para a criança se matar? Então não é a voz de Deus. A voz está falando para a criança desobedecer os pais? Então não é a voz de Deus. Com certeza é algum espírito imundo ali, tá? Então os pais têm que ficar atentos, perguntar para a criança. É óbvio que muitas vezes a criança ouve a voz e o pai nem sabe. Sim. A criança não fala, ou quando fala também os pais não têm discernimento. Mas você que é pai, você que é mãe, você precisa passar isso. A Catherine é uma menina hoje, uma adolescente, nossa filha, que algumas vezes ela ouviu a voz do Senhor. E aí eu sempre pergunto, o que você ouviu? O que falou para você? Porque eu conheço gente que às vezes é a voz do espírito imundo falando, a pessoa acha que é a voz do Senhor. E às vezes é a voz do Senhor e a pessoa acha que é o inimigo falando. Então a gente precisa discernir a questão da voz de Deus. E óbvio, escuta só, existe uma chave espiritual para você discernir a voz de Deus, que eu quero falar depois. Sim. E dentro disso, né, nós temos que compreender que Deus ama as crianças, Deus ama os pequeninos. E muitas vezes as crianças ouvem mais a voz de Deus por conta da pureza, da inocência. Então é mais fácil, né, de Deus falar. E muitos e outra pais, coisa também, pode né? falar. Deixa eu só complementar. E muitos pais, o que acontece? Quando o filho fala algo, os pais dizem, é coisa da sua cabeça. Você não ouviu, não. Verdade. Isso é a sua mente que é fértil. Algo do tipo, não, nós como pais, nós temos que se atentar àquilo que as crianças falam, àquilo que elas estão tentando nos comunicar. E eu lembro que quando eu já estava adulta, que eu ouvia a voz do Senhor audível na minha casa, o meu filho Moisés, ele tinha na faixa de 2 anos e pouco, 3 por aí, e ele ouviu também o Senhor me chamar. E ele falou, mãe, tem alguém te chamando. Eu falei, você ouviu também? Porque eu ouvi e eu fui procurar. Aí, da segunda vez que eu ouvi o Senhor me chamar audível naquele dia, foi um tempo que eu estava com muita busca, né? Estava numa busca muito intensa pelo Senhor. E aí ele falou assim, sim, mãe, tem alguém te chamando. Então, não somente eu ouvi a voz de Deus audível, como meu filho pequeno, o Moisés criança, também ouviu a voz de Deus audível. Olha só, essa irmã aqui, ó. Eu tenho um neto de 5 anos que hoje estava no quarto falando sozinho. Eu estava na sala, perguntei para ele com quem ele estava falando. E ele disse que era com o menino do jogo. Quer dizer, essa não é a voz de Deus. Isso aí com certeza tem algo espiritual por trás disso. Nem tudo é espiritual, mas muitas coisas são espirituais. Não é normal uma criança ficar falando com o menino do jogo. Então tem que verificar esse jogo que ele está
assistindo. Então, agora, a voz do Senhor, ela fala sim com a gente desde pequeno, desde criança. Tem base bíblica para isso. Tá lá em 1 Samuel, capítulo 3. O verdade. profeta Shema, olha o nome dele, profeta Shemael. O que é Shema? Deus ouve. Por quê? Por que ele se tornou um profeta? Porque ele era a resposta de oração do Eterno para com a sua mãe. E ele, desde pequeno, já ouvia a voz do Senhor. Você conhece a narrativa bíblica. Então, pastor, uma criança pode ouvir a voz do Senhor? Pode. Uma criança pode sim ouvir a voz do Senhor, mas nos dias de hoje também, nós como pais temos que ficar atentos para aquilo que o adversário também tem lançado na vida das nossas crianças, porque tem muitas crianças que não ouvem a voz do Senhor. Muitas vezes voz de espíritos imundos, espíritos malignos que querem tocar na vida dos nossos filhos. E nós como pais temos autoridade para repreender esse mal. E